Continuando a estudar no Evangelho segundo São Marcos, como disse o Manuel, nós estamos continuando o nosso estudo e Marcos vai chegando ao fim, mas a Bíblia é uma riqueza inesgotável. E esse texto veio bem de acordo com o momento quando vamos nos preparando para celebrar a ceia do Senhor. E conforme vocês podem ver na tela, nós vamos ler em Marcos capítulo 15, versículo 20, versículo 23, versículo 25 ao 28 e depois o versículo 37 e o 39, neste capítulo 15 de Marcos. Assim diz a Bíblia, a santa palavra do Senhor nosso Deus. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com os seus próprios vestidos e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Pai querido, tendo lido a Bíblia, a tua palavra, nossa súplica ardente é que o teu Santo Espírito, e tão somente o teu Santo Espírito, fale ao nosso coração, para que somente a voz do Senhor seja gravada, ouvida, não a do homem, e assim o Senhor seja glorificado sempre em nossas vidas, na tua igreja, e nós possamos crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Fala ao nosso coração, é o que te pedimos, Senhor, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. A Bíblia é um tesouro inesgotável. Ela está cheia de riquezas que realmente nos encantam à medida que aprendemos ao fazer a sua leitura, ao estudá-la, ao meditar nela. Este texto tem muitas coisas ricas para o nosso coração. E eu nem pus o tema da mensagem no boletim, porque quando lendo o texto, eu vi que tinha tanta coisa, e eu precisei orar para saber daqueles tesouros, o que tirar, o que Deus tinha para nos falar, mais do que as muitas coisas que me encantaram nesse texto, que certamente poderíamos falar nele em janeiro, porque no próximo domingo começaremos a falar sobre Natal. Mas, muitas vezes, são pequenos detalhes que nós encontramos na palavra de Deus. Pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas são detalhes que revelam a sabedoria de Deus. E eu creio, por experiência, que é assim que Deus age. É assim que Deus age. À medida que meditamos na Bíblia, à medida que lemos a Bíblia, nós vamos vendo Deus abrir diante de nós os seus tesouros. E o Espírito Santo vai revelando, pouco a pouco, as imensas riquezas de Deus. E nós precisamos estar atentos, em oração, pedindo ao autor da Bíblia, a Deus vivo, que vá nos dando entendimento, olhos para ver, coração inclinado para receber, para que aquilo que estamos lendo não passe despercebido. São as pequenas joias delicadas dos tesouros de Deus. E como disse, pequenos detalhes. E um pequeno detalhe que me chamou a atenção nesse texto está no versículo 23, onde diz a palavra de Deus:
e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Fiquei pensando, quão profunda é a sabedoria de Deus. Antes de pregarem Jesus na cruz, como que num gesto de clemência, talvez até compaixão, deram-lhe vinho misturado com mirra. Isso o ajudaria, porque o vinho misturado com a mirra iria aliviar o seu sofrimento, a sua dor. Mas o texto nos diz que ele não o tomou. Versículo 23. Jesus recusou. E se pararmos para pensar, qual a razão de Jesus recusar? Que mal teria em ele aceitar aquele gesto, talvez de clemência, de dar para ele alguma coisa que aliviasse aquele sofrimento cruel? Por que ele recusou? Parece não fazer sentido, não é verdade? Ele que estava sempre dando, ajudando, confortando, quando lhe ofereceram alguma coisa para trazer alívio, ele não aceitou. E por quê? Jesus recusou receber aquele gesto de clemência, ou um hábito que eles tinham de aliviar a dor do que sofria, porque o vinho misturado com a mirra se tornava num entorpecente, num narcótico muito forte. E se Jesus tivesse tomado, Jesus muito pronto seria aliviado daqueles pregos que transpassaram a sua mão e os seus pés. Muito da sua dor teria ido, mas ele também teria perdido muito da sua consciência, do seu controle. Não estaria, como dizemos na nossa língua, no seu perfeito juízo. E ele não teria sofrido verdadeiramente pela nossa salvação. E não teria cumprido o que diz o profeta Isaías, uma profecia de mais de 600 anos, descrevendo que o Messias padeceria na cruz, em Isaías 53, 4. Diz Isaías 53, 4, 600 anos antes de ele vir, como se já tivesse acontecido, porque para Deus sim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora diz o texto, verdadeiramente ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Se ele tivesse tomado aquele anestésico, aquele narcótico, aquele produto para aliviar o sofrimento, já não poderíamos dizer que verdadeiramente ele tomou a dor. Porque eu, quando tenho uma dor de cabeça, eu tomo um Advil, um Tylenol e a dor vai embora. Eu quero ficar livre da dor. Se Jesus tivesse tomado aquele entorpecente, aquele narcótico, ele não teria cumprido já um ponto da profecia que estava em Isaías 53, versículo 4. Então, o Espírito Santo cuidou de usar Marcos para registrar que Jesus recusou-se tomar o vinho misturado com mirra, para que nós soubéssemos que, ainda que pregado na cruz, Jesus estava no controle da situação. Ainda que aos olhos de todos escarneciam nele, desce da cruz, para que vejamos, para que creiamos. Os próprios sacerdotes falavam, desce da cruz para que creiamos nele. E quando ele ressuscitou, os sacerdotes subornaram os soldados para mentir que o corpo dele tinha sido roubado. Então, verdadeiramente, não estavam dispostos a crer nele, estavam dispostos a escarnecer nele. E ele só não desceu da cruz por amor de mim e de você. Mas ele estava no controle da situação. Pois se Jesus tivesse bebido aquele entorpecente, aliviaria muito do seu sofrimento.
da agonia da morte, mas ele não estaria no seu juízo perfeito, e com isso estaria impossibilitado de orar por aqueles que o crucificaram. Ele estaria grogue, ele estaria meio zonzo. Ele não daria conta do que estava acontecendo. E ele não podia ver aqueles soldados que estavam escarnecendo dele, rasgando as suas roupas, lançando sortes, os mesmos que o crucificaram, e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, conforme registra Lucas 23, 34. Se Jesus tivesse bebido aquele vinho com ira, aliviaria a sua agonia da morte, mas eles não estariam no seu perfeito juízo, e não teriam diálogo com aquele ladrão, que arrependido pediu-lhe perdão. Ele não estaria em condições de oferecer perdão e fazer a promessa que fez. Lucas 23, 39 a 43, relata que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele lhe disse: na verdade, te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Poderia alguém, debaixo de narcótico, ter consciência para esse diálogo? Para ouvir o clamor de alguém do seu lado, que até então escarnecia, mas de repente, olhando para aquele homem de Deus, ele caiu em si. Ele está tão mal quanto nós, mas ele é o Rei da Glória. Eu creio, e eu vou dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uma profissão de fé tremenda. Mas porque Jesus estava no controle da situação, ainda que pregado na cruz, ele pôde prometer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se Jesus tivesse bebido aquele entorpecente, aliviaria a sua agonia na morte, mas ele não estaria no seu perfeito estado e não poderia cuidar da sua mãe, ainda que lá na cruz. Ele olhando a sua mãe ali e vendo João, o discípulo que ele amava, ele falou: mãe, eis aí o teu filho. Claro que a mão dele não podia apontar como a minha, mas eu creio que o falar dele e o olhar dele era suficiente para quem o conhecia de perto entender de quem ele falava. E aí ele se virou para João e falou: eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que a partir daquele dia João a levou para casa e cuidou dela. João 19, 26 a 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus estava ou não estava no controle da situação? É assim que Deus age. Deus está em controle de todo esse universo. Tudo gira perfeitamente bem, porque existe alguém capaz que controla. A ciência, quando quer recusar Deus, e a ciência verdadeira não o faz, mas aqueles ateus dizem: não, foi fruto de uma explosão, um Big Bang. É muito linda essa teoria. Mas você pega a farinha, pega ovo, pega fermento, pega leite, pega tudo que faz um bolo, põe numa tigela, põe uma bomba dentro, explode a bomba e vê se vira bolo. Esparrama tudo, faz uma sujeira. Como o homem pode conceber que com uma explosão ia fazer isso tão ordenado e tão perfeito? Só a Bíblia diz: só o tolo diz que não há Deus. Só o tolo.
Mas esse Deus, ainda aqui na cruz, por causa dos meus e dos seus pecados, Ele provou que Ele estava no controle. Como Ele está no controle hoje. Se Jesus tivesse bebido o entorpecente, o vinho com mirra, aliviaria a sua agonia da morte, mas Ele não estaria no seu juízo perfeito e não teria sofrido a separação do Pai, profetizada no Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo messiânico. E ele começa com as mesmas palavras que Jesus disse em Marcos 15:34. Diz a Bíblia: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Davi escreveu o Salmo 22 1000 anos antes de Jesus vir. E descrevia que transpassaram as mãos e os pés de Jesus. Algo que não era forma que os judeus usavam para punição da morte. Isso não se fazia, eles não traspassavam a mão, não pregavam ninguém em cruz. Foi alguma coisa implantada pelo Império Romano. E 1000 anos antes, Davi escreveu isso. E as palavras que Jesus ia dizer. E Jesus disse. Agora, como ele poderia sentir essa separação? Que o Pai, que é santo, que não contempla o pecado, naquele momento deixou o seu Filho ali na cruz, para que ele levasse sobre si as nossas dores, os nossos pecados, como um Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. A morte de Jesus não foi uma encenação, não foi uma farsa. Fisicamente ele era plenamente homem, mas espiritualmente ele era plenamente Deus. E naquele momento Deus não morre. Era necessário que ficasse na cruz o homem Jesus. O homem. E aí o clamor: por que me desamparaste? A carne clamou: por que me desamparaste? Ele sentiu a fraqueza e todo o pecado meu, seu e dos piores criminosos e maldosos que há nesse mundo. Mas se ele tivesse dopado com narcótico, ele não teria passado por essa agonia. Ele não teria sofrido. Ele não teria sentido o que é a separação. Ora, quem clamava ali é o Filho de Deus. Imagina você, se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, e não entregar, você estará na eternidade com o mesmo clamor, separado eternamente de Deus, não por escolha de Deus, mas porque você escolheu não entregar o seu coração a Jesus. E no céu só entra quem tem Jesus como Senhor, porque Ele é o Senhor, não existe outro. Jesus recusou beber, porque se Jesus tivesse bebido aquele entorpecente, como eu disse, aliviaria a sua dor, a sua agonia da morte, mas eles não estariam em seu juízo perfeito, e não podia cumprir na sua vida mais uma profecia de Isaías 53, que diz que como a ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Olha, eu imagino que precisa ter um controle enorme para aguentar dores terríveis, como um martelo cravando pregos para atravessar a mão, os pés, todo aquele escárnio, toda aquela dor, o corpo pendurado. E diz que quando a pessoa fica pendurada na cruz e as pernas começam a não aguentar o corpo, começa a sufocar. Eu não vou descrever isso agora, senão vou esvaziar um outro sermão. Mas meu irmão, ele estava no controle. E ele não abriu a sua boca. E se cumpriu a profecia de Isaías 53:7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi oprimido. Ele estava consciente. É muito importante saber que se Jesus tivesse bebido daquele vinho com mirra,
aquele narcótico, aliviaria a sua agonia da morte, mas ele não estaria no seu perfeito juízo para dizer as palavras que ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se você está morrendo e você está consciente, você pode dizer isso, mas se você morre dormindo, você não tem como falar isso, não é? Ou se você está no hospital e eles te dão sedativos para você não sentir mais dor, e você não pode, você fica inconsciente. Então era necessário que Jesus não aceitasse, não bebesse aquele entorpecente, aquilo que seria um alívio para ele, mas custaria muito para nós, porque o seu sacrifício não podia ser aparente, nenhuma farsa, precisava ser real. Ele precisava sofrer toda a minha e a sua dor, sem nunca ter pecado, sofrer o meu e o seu pecado, para que fosse feita justiça de Deus por causa dos nossos pecados. E consciente, então, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ainda que todos escarneciam dele, ninguém podia tirar essas palavras da boca dele. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Mais uma vez, se Jesus tivesse aceitado aquilo que foi oferecido no versículo 23, o vinho com mirra aliviaria o seu sofrimento na morte, mas ele não estaria no seu perfeito juízo e não teria dado espontaneamente, conscientemente a sua vida por nós. Ele estaria sem escolha. Mas ele deu a sua vida espontaneamente, dele mesmo. Ele estava no seu juízo perfeito e ele pôde cumprir aquilo que ele disse em João capítulo 10, versículo 17 e 18: a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou e tenho o poder para voltar a tomá-la. Falar isso é bonito, mas fazer isso só aquele que pode. E ele só poderia fazer isso se ele recusasse o alívio que ofereciam a ele, para que ele pudesse oferecer um alívio a nós. Por isso que ele diz: venham a mim, vocês todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes aliviarei. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Então veja, ele tinha que estar consciente para que se cumprisse o que ele diz em João 10, 17 e 18: a minha vida ninguém tira de mim, eu de mim mesmo. E foi na hora que ele disse: entrega a ti o meu espírito, ó Pai, que a Bíblia diz que ele expirou. Você pode na lei de morte falar: Senhor, entrega o meu espírito, e não durar mais um dia ou dois. Você não é dono da sua vida, você não tem controle quanto tempo vive, eu também não, mas Jesus tinha. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. E foi o que ele fez. Ele deu a sua vida por amor de mim e de você. Se você o ama ou não, isso não é problema dele, é problema seu. Mas todo aquele que o ama, Deus dá a vida eterna, o perdão dos pecados. O caso foi claro no ladrão da cruz. Outra vez eu digo que se Jesus tivesse bebido entorpecente, aliviaria o seu sofrimento na morte, mas ele não estaria de maneira nenhuma no seu perfeito juízo, e não teria sido visto pelo centurião romano como sendo ele o Filho de Deus. Aquele centurião, pela sua função, ele acompanhou Jesus todo o tempo. Ele deve ter estado ali na presença de Pilatos e ver a postura de Pilatos e dizer: eu não vejo nenhum crime algum. Ele deve ter ouvido alguém vir dizer a Pilatos: olha, a sua senhora, a sua esposa disse: não se meta no caso desse justo, porque eu tive um sonho sobre ele. Certamente ele viu tudo, e depois de ver tudo, ele chegou à conclusão,
versículo 39 do capítulo 15, que este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Não tem melhor testemunho a respeito de você do que as pessoas que não gostam de você. Se uma pessoa que é seu inimigo fala uma coisa boa de você, é muito diferente do que um amigo, porque o amigo você já espera que fale. Mas aquele que estava totalmente envolvido até o último fio de cabelo, ele foi responsável pela crucificação. Os soldados ao seu comando fizeram o que ele mandava, e ele falou ali: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Se você vai em outro evangelho, diz: ele batendo no peito disse isso. Ele fez público. Isso não seria possível se ele visse na cruz um homem totalmente bobo, dopado, sem saber o que estava acontecendo. Mas ele viu em cada gesto de Jesus que Jesus, apesar de o crucificarem, ele continuava no controle. E olha, você pode crucificar Jesus na sua vida, como nós falamos domingo passado na mensagem, mas ele continuará no controle. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a Bíblia diz: até aqueles que o transpassaram terão que fazer isso. Então, nós estamos falando de alguém vitorioso, do Cristo vivo. Se tivesse bebido entorpecente, ele livraria o seu corpo das angústias da morte, mas ele não teria de maneira nenhuma anunciado que a minha e a sua redenção, e a redenção oferecida para toda a humanidade, estava completa, estava consumada. Isto é, não há mais nada que alguém possa fazer para ser salvo, a não ser crer nele. E é isso que registrou João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Isto é, a obra está completa. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E isso se cumpriu incontestavelmente aquilo que ele disse de si mesmo. Em João 14,6. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode espernear, pode discordar, mas a eternidade vai provar. E ele veio da eternidade para nos dar a chance de reconciliar com o Pai. E ele disse: não há outro meio. Eu falo isso tanto que vocês podem falar assim: pastor, é chato, mas religião nenhuma pode fazer nada por você. Se for uma religião que ensina a Bíblia, ela pode lhe ajudar a compreender qual o caminho. Mas salvar a sua alma, só Jesus Cristo. Só Ele morreu na cruz por nós. E Ele deixou bem claro aqui. Ele foi amigo de pecadores. O acusavam de ser amigo de pecadores. E os próprios pecadores o colocaram no meio de dois pecadores, para comprovar que até no momento da morte ele é amigo de pecadores. Por pior que o homem seja, ele estava ali no meio de dois. E se um deles se arrependesse, ele estava pronto a perdoar. E se os dois se arrependessem, ele estava pronto a perdoar. Mas um só se arrependeu. E ele perdoou. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, são verdades como estas, que aparentemente tão simples, mas que têm um significado tão importante para a nossa vida, que Jesus nos convida a lembrar quando celebramos a ceia do Senhor. Porque Ele diz: fazem isto em memória de mim, em memória de tudo aquilo que Ele ensinou, em memória de tudo aquilo que Ele fez, em memória de tudo que Ele sofreu. Porque esse pão representa o seu corpo, e o sumo da uva, o seu sangue, que foi vertido na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, pecadores, amamos aquelas pessoas que nos agradam. Se nos chatear, a gente vira a cara. Mas Deus, que é santo, ama o pecador, sendo nós ainda pecadores.
Pode imaginar uma coisa dessa? Por isso que a Bíblia diz, porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nesse momento eu quero convidar os nossos irmãos diáconos, pastor Arlindo, para chegar à frente, para que nós possamos servir a igreja e juntos celebrar vitória em Cristo, porque Ele venceu a morte.